Moderno? Antigo? Oi, aqui é o Todd, do Todd's Workshop e Todd Cutler. E hoje estou revisitando uma arma que já filmei antes. Eu fiz isso há alguns anos, e é um arco longo alimentado por carregador construído no estilo medieval. E o motivo de eu estar fazendo isso é que este aqui, moderno, antigo... O moderno já chegou ao mercado e finalmente consegui testar um. É uma ótima chance de descobrir do que se tratam essas duas coisas. Mas primeiro, precisamos voltar ao começo da história e a um cara maluco chamado Jorg Sprav. E... Eu, Jorg Sprav. Vou mostrar as características dele. Este é Jorg Sprav, do Slingshot Channel, que faz filmes sobre coisas que disparam de formas inusitadas. E ele ficou, e acho que é justo dizer, obcecado em colocar um carregador em um arco longo. E foi exatamente isso que ele fez. E ele inventou o que chamou de Instant Legolas. Entendeu? York achava que isso poderia ter mudado a guerra medieval para sempre. Mas a questão é que, para isso acontecer, tem que ser possível de uma forma medieval. Materiais medievais, técnicas medievais, então ele me enviou esse protótipo para eu dar uma olhada, copiar e reconstruir de uma forma medieval. E foi o que eu fiz, e esse foi o resultado. Funciona no estilo medieval, com tecnologia medieval, mas a questão é que, claro, isso foi baseado nas ideias de Jorg Spratt. Nunca foi realmente uma arma medieval. Mas poderia ter sido. Ao criar este arco, queria descobrir suas possibilidades medievais. E não vou descobrir isso com um arco de 40 libras e virotes muito pesados para ele. Construí para um arco longo de 120 libras e chamei Joe Gibbs para testá-lo. Veja o que acontece quando um homem de verdade usa isso. Fiz alguns filmes sobre isso com Joe Gibbs, analisando seriamente que diferença isso teria feito no mundo medieval. Mas isso foi há 4 anos. E nesse meio tempo, York tem experimentado e desenvolvido seu protótipo, se juntou à IK Archery e desenvolveu o Whip Shot. E sim, é realmente divertido. Agora, quando se trata de arco e flecha, eu realmente sou um tradicionalista. Gosto que meus arcos sejam feitos de madeira. Esse não é o tipo de coisa com a qual eu normalmente gastaria dinheiro. No entanto, e tenho que ser honesto, a IK Archery me enviou isso. Na verdade, não para eu fazer uma análise, só para brincar com isso, pois participo de um projeto incrível com eles. Projeto de nível mundial com eles, que veremos mais para o fim do ano, mas não hoje. Sabemos que arcos não são mais usados em guerras, e não vou insistir nisso. A velha besta pode ainda ser usada por forças especiais. Também conheci uma mulher que sobreviveu ao cerco de Sarajevo. E ela me contou que eles usam lá na linha de frente porque eles conseguem atravessar sacos de areia. Legal, então não preciso te convencer. Isso não é arma de guerra. Mas e quanto a isso? Havia muito menos armas de fogo naquela época, por volta de 1350, 1400. Isso teria sido uma arma de guerra? Ao criar a versão medieval, chamei o Joe para testar, pois queria um arco potente. Mas 120 libras foi o máximo que ele conseguiu usar. Quando se atira com um arco pesado, como o Joe faz com arcos de 160 libras ou mais, é necessária uma postura muito específica. Pode parecer estranho, mas todos os arqueiros de arcos pesados usam algo similar. Agora, ele não conseguiu realmente acionar a musculatura como queria usando isso. Isso o restringiu.
Então, nunca vai ter a potência que o arco longo do Joe tem por si só. Então, na verdade, para a penetração de armadura, esse tipo de coisa, distância, provavelmente não serve. Mas e o fogo de supressão? Vamos reduzir a libragem do arco e ver como o Joe se sai. Claro, com fogo de supressão e um carregador, será preciso recarregar para prosseguir. Vamos comparar essas duas armas. Havia muitas mudanças que eu poderia fazer nisso, como carregadores rápidos, por exemplo, e algum tipo de sistema anti-emperramento e assim por diante. Mas a questão é, olhando isso pelos olhos das pessoas medievais, esse era o objetivo disso. Agora é fácil porque temos carregadores rápidos, é só colocar um carregador rápido. Eles ainda não tinham sido inventados. Havia muitos aspectos desse maquinário complexo com componentes precisos que eles não teriam. Isso não fazia parte do universo deles. O cidadão comum não lidava com máquinas complexas, nem sabia o que era travamento. Sabemos disso desde crianças. Mesmo sem treinamento, entendemos um carregador travado. Eles não. E quanto à sujeira nos trilhos deslizantes, o mecanismo de fixação solto ou o gatilho com defeito. Tudo isso analisamos do nosso ponto de vista moderno. O cara comum na rua não tinha isso. E quando se trata de complexidade também, eles não tinham peças padronizadas. Tudo isso era feito artesanalmente. Não seriam intercambiáveis. É simplesmente um equipamento muito complicado para o lavrador ou camponês comum da rua. Vamos concluir sobre o papel deles na guerra. Bem, ele claramente não tem disparo de chicote. Isso teria tido algum papel na guerra? Ele oferece uma ótima taxa de fogo de supressão por um tempo. Mas isso traz muitas coisas negativas. Complexidade, possibilidade de travamentos, equipamento desconhecido, uma libragem menor. O que acontece depois do primeiro carregador? Você ainda tem que fazer tudo de novo. Como vimos, não há grande diferença entre usar um arco comum e um de pente. Existem vários motivos pelos quais isso não teria decolado. Não para a guerra. E parte do motivo pelo qual isso não teria decolado para a guerra é que a sociedade estava estruturada para treinar as pessoas com um arco longo comum. Era isso que eles estavam acostumados. Era isso que eles faziam. Todo domingo, e em outros dias, quando não estavam trabalhando, em todos os tipos de terreno, em todas as distâncias. Os arqueiros ingleses, a maioria dos arqueiros, eram formidáveis com sua arma familiar. Eles não precisavam de outra coisa. E então, chegamos à caça. Haveria alguma utilidade aí? Desculpa interromper o filme, pessoal, mas alguns de vocês provavelmente não sabem que eu faço réplicas medievais. Facas, espadas, adagas, bestas, massas, todo tipo de coisa, todo tipo mesmo. E assim como neste filme, eu tento acertar nos detalhes. Não estou interessado em falsificar. Não estou interessado em fingir. Eu faço as coisas de verdade. Então, se você quer o que eles tinham na época medieval, acesse toddcutler.com ou, para trabalho sob medida, toddsworkshop.com. Enfim, de volta ao filme. A caça com arco moderna utiliza arcos muito potentes e precisos. E a questão é que o whip shot é preciso. E no limite de 45 libras ali em cima, provavelmente é potente o suficiente. Se você é um arqueiro que depende de vários disparos e acha essencial ter um carregador, eu questionaria se deveria caçar com arco. Mas deixando isso de lado, o animal também tem que te dar essa chance, porque se não ficar por perto, após o primeiro disparo, não haverá outro. A caça medieval usava pontas largas como esta, veja só. Agora, o negócio é o seguinte, as flechas têm penas na parte de trás, porque você as usa para estabilizar, para direcionar.
Você não quer penas na frente, com certeza não. Essas asas funcionam como penas, guiando a flecha pelas duas pontas. Isso significa que, não importa o quão bom seja o arqueiro, nem o quão bem feita seja a flecha, ela não será estável e vai desviar. A caça medieval ocorria a distâncias muito curtas. Era tudo uma questão de aproximação furtiva. Isso aparece em vários manuscritos medievais, mas veja essas imagens de Gaston Fábius, autor de livros fantásticos sobre caça. E claro, o outro aspecto é que os animais de caça reagem muito rápido, então você precisa estar muito perto, porque eles vão te ouvir e fugir se você não estiver. O tempo de reação deles agora é bem mais rápido que o meu. E com certeza não vai haver um segundo disparo. Essa distância é de 25 metros. Vamos ver o que eu consigo fazer, mas é claro, estou protegido. Não tente isso em casa. Então, o ponto é, se eu consigo sair do caminho disso e eu não tenho os reflexos de um cervo não vai estar aqui quando ouvir esse barulho. Ele já vai estar em outro lugar. Bem perto. Era disso que se tratava a caça medieval. Então, pessoalmente, eu não vejo utilidade para a versão moderna na caça e certamente não vejo utilidade para a versão medieval na caça. Então, vamos dar uma olhada no tiro ao alvo. O arco e flecha na Inglaterra era altamente regulamentado e todos os homens deviam possuir esse equipamento. Se você quiser saber sobre todas as leis, e eram muitas, confira isso aqui. Para a manutenção dos arqueiros tem tudo, brilhante. Mas a questão é que o arco e flecha estava no centro social da existência dos homens. Então todo domingo eles tinham que praticar tiro. Todo feriado religioso eles tinham que praticar tiro. Eles atiravam à distância enquanto perambulavam, cruzando vales, subindo e descendo morros, atirando por arbustos, de perto e de longe. Era absolutamente o centro da vida dos homens. Isso significava que até um mau atirador provavelmente era muito bom, porque praticavam o tempo todo. Então, em muitos aspectos, isso ofereceria um nível de precisão aprimorada. Você poderia até colocar miras nela. Mas comparado ao que os homens estavam acostumados, a falta de flexibilidade e potência reduzida não a tornariam adequada. É isso que você quer. E então, e quanto ao tiro de chicote, para o tiro com arco ao alvo? Bem, do ponto de vista das outras pessoas, é uma atividade muito calma, muito zen, muito focada. A última coisa que eles iriam querer é alguém chegando e simplesmente disparando virotes rapidamente com esse negócio. Então eles iriam te expulsar. Mas outra coisa também é que se você quer precisão, precisa estar calmo, precisa estar concentrado. É disso que se trata. Basicamente, tiro de precisão com arco. Isso aqui não serve para isso. Nenhuma dessas armas serve para tiro ao alvo com arco. Essa é minha conclusão. Eu acho que nenhum desses arcos é adequado para a guerra, nenhum é adequado para a caça e nenhum é adequado para tiro ao alvo. Mas há algo que mencionei antes que é muito importante. E isso é diversão. Vou deixar este de lado, pois é mais desajeitado. Como era de se esperar, a tecnologia moderna melhorou as coisas. Coloquei meu casaco para o meu momento Matrix. Como não gostar disso? Mas a questão sobre as pessoas medievais e renascentistas é que, assim como nós, elas adoravam gadgets. E, você sabe, gastamos dinheiro com eles, usamos e compramos eles. E assim como este balistrino, que é um belo itemzinho dos séculos XVI ou XVII, que tecnicamente era ilegal na Inglaterra no século XVI, mas de qualquer forma, eles adoravam coisas assim. Eles teriam adorado coisas assim, mas, vou repetir, eles não tinham isso, mas não era para guerra, nem para tiro ao alvo, nem para caça. Por diversão. Acho que vou tentar de novo com este aqui. De qualquer forma, até mais.